Então, oficialmente, aí, pessoal, bom dia, né? Hoje é dia 22/8/2020. Estamos dando sequência aí ao sistema de gerenciamento eletrônico, né? Hoje nós vamos continuar do ponto que paramos na última aula, que nós estávamos lá falando sobre a alimentação de combustível, né? Falando sobre a bomba de combustível e tal. Então, vou estar compartilhando a tela com vocês aí. Mas antes de iniciarmos aí, eu queria ver com vocês se temos alguma dúvida aí sobre a aula passada, ou algum conteúdo que teve aí no AVA durante essa semana, que vocês queiram compartilhar, alguma coisa aí, pessoal? Eu acho que, por enquanto, nada, cara. Tranquilo? Então, beleza, então. Então, aí, dando continuidade, né, nós paramos aqui nessa tela, onde nós estávamos falando lá, né, falamos lá sobre a manutenção da bomba de combustível, sobre o pré-filtro, aí falamos sobre a importância do filtro de combustível, né, que ele acaba aí, se não for aplicada a manutenção correta sobre ele, acaba ocasionando aí danos à bomba de combustível, né, até mesmo pela questão do entupimento, o próprio combustível que é a bacia do posto, ele vem lá com algumas contaminações, né, sujeiras propriamente dito, né, que precisam ser retidos aí antes que cheguem até lá o sistema de injeção, até os eletroinjetores lá no tubo distribuidor. E essa imagem traz para nós aqui também, pessoal, a gente já está falando um pouquinho mais sobre a questão vamos falar, na verdade, sobre a questão dos testes, né, que devemos aí aplicar sobre a bomba de combustível. E o primeiro dos testes aí, o equipamento específico para isso, na realidade, é o manômetro de pressão. O manômetro de pressão é um equipamento aí que hoje o profissional da área, se ele estiver trabalhando com injeção eletrônica, ele não pode não utilizar, né, esta ferramenta tão importante que é o manômetro, né, porque não há possibilidade de se fazer aí um diagnóstico em cima da bomba de combustível se não houver um manômetro, né? Aí seguindo aí a questão dos padrões que eu já falei na aula passada para vocês, que cada tipo de motorização trabalha com um tipo de pressão de bomba de combustível diferente. Então o manômetro é específico para isso, né? Como vocês podem olhar, observar aí na imagem, o manômetro ele sempre vai ter que estar ligado aí na saída de combustível, né? Mas ele está alocado aí em série no circuito da bomba de combustível, de forma que o combustível, a bomba pressurize, né? Esse combustível passa pelo manômetro e depois siga para o tubo distribuidor. Então, quando a gente trabalha aí com questões de pressão de bomba de combustível, sempre, né, está observando aí o tipo de motorização e a pressão específica que este sistema requer, né? Porque se eu tiver aí um defeito proveniente de bomba de combustível, né, uma perda de pressão dessa bomba de combustível, eu vou ter inúmeras falhas no sistema, né? Uma delas é perda de rendimento, dificuldade, principalmente na partida a frio do carro, até que a bomba consiga pressurizar toda a linha para que tenha pressão suficiente para que o combustível seja injetado, então leva algum tempo. Então, uma das características maiores aí referente aí a problema do bomba de combustível é a dificuldade na primeira partida, né? Porque assim, quando a gente trabalha com um sistema de injeção que trabalha aí com uma pressão aí de aproximadamente 3 bar de pressão, 3 bar e meio de pressão, dando como exemplo, é normal que durante um período que esteja parado o sistema, ou seja, né, 2, 3 horas aí o sistema parado, essa pressão de combustível ela caia. Isso é extremamente normal. Mas o cair dessa pressão do combustível, nós estamos falando que nós tínhamos uma pressão estável de 3,5 bar, onde lá 2, 3 horas parado o veículo, essa pressão ela vai cair sim, mas ela não pode ser inferior a 1 bar. Então, ainda nós vamos ter uma pressão que chamamos de pressão residual no sistema. Uma vez que eu tenho essa pressão residual, no momento em que eu ligo a chave de ignição, eu já tenho uma pressão mínima interna. Então, não vai fazer diferença, o sistema vai entrar em funcionamento. Quando eu tenho um problema característico da bomba de combustível, que ela realmente perde a pressão, ao ficar por esse longo período parado, né, de 2, 3 horas ou uma noite toda, essa pressão ela vai zerar, eu vou ficar sem essa pressão residual de aproximadamente 1 bar. Ou seja, isso vai requerer da bomba de combustível um arranque maior, né, um trabalho mais um esforço maior para que ela consiga repor essa pressão aí. É aí que vem
a demora aí na primeira partida. Então, sendo assim, por isso que caracteriza-se como um problema, né, essa dificuldade na primeira partida de combustível, certo? Mas além de falarmos de pressão, nós também temos que falar de vazão no combustível. Muitas vezes ela pode ter pressão, mas ela não tem a capacidade da vazão, né? Vazão, o que é vazão? Vazão é uma quantidade X lá que ela precisa jorrar, vamos dizer assim, durante um período lá, de tantos segundos ou até mesmo um minuto, né? Normalmente a gente está falando aí de 500 ml de combustível lá durante um certo período. Claro que quando a gente fala de tanto pressão quanto vazão, nós temos que ficar atentos ao que o fabricante especificou para este sistema. Partindo do que o fabricante disse, será o nosso diagnóstico. Aí aqui tem uma, digamos assim, né, uma dica básica aí, para que a gente possa estar diagnosticando, né, ou tentando chegar o mais próximo possível de uma resolução de um problema. Por exemplo, aqui, o manômetro indica a pressão correta, daí tem lá, né, sim, não. Aí você vai seguir esse passo a passo. Por exemplo, lá, usando lá como exemplo sim, né? Manômetro está com a pressão correta? Sim. Então, revisar o tubo de mangueira de compensação de vácuo? Não, aqui não, né? Sim. Compensação de vácuo, de regulação de pressão. Caso esteja cortado, entupido, substitua após a checagem e faça o segundo teste. Isso aqui seria não, né? Se ele não tivesse com a pressão específica. Se ele tivesse com a pressão específica, o sistema estaria ok. Caso não, pessoal, aí tem que seguir alguns caminhos, né? Por exemplo, né? Lembra que eu falei para vocês na última aula, lá nós falamos lá sobre o tubo distribuidor e sobre o regulador de pressão que ia montado lá na flauta, né? Hoje nós não temos mais ele montado lá na flauta, que é o tubo distribuidor. E lá no regulador de pressão nós temos uma mangueira lá, que é ligada até a admissão do veículo lá. Essa mangueira, pessoal, ela tem uma espessura interna de aproximadamente 3 milímetros, que é onde vai gerar esse vácuo. Se porventura ocorrer de uma possível substituição desta mangueira lá do regulador de pressão, se não me engano eu já falei para vocês isso aí, e for colocado uma mangueira com um diâmetro interno superior à recomendada pelo fabricante, vai alterar drasticamente o funcionamento do regulador de pressão. Por que ele vai alterar drasticamente? Porque ele é pneumático, né? Ele vai trabalhar a partir de um vácuo gerado pelo coletor de admissão. E essa alteração aí vai alterar a pressão do combustível, aumentando a pressão do combustível, fazendo com que a bomba trabalhe esforçadamente. Então tem que tomar cuidado. Por isso que aí fala nesse quadro de dicas aí, justamente falando sobre observar o regulador de pressão, observar a mangueira, né? A mangueira ela não pode estar obstruída e é muito comum obstruir essa mangueira devido à carbonização que ocorre dentro do coletor de admissão. Também tem que observar também que com o passar do tempo, por ser tratada uma mangueira de borracha, essa mangueira ela pode vir a ter algum tipo de rachadura devido aí ao ressecamento e por ela estar exposta aí de certa forma em um local que sofre um aquecimento muito grande, que é ali próximo ali o motor, né, próximo ao cabeçote. Então, são detalhes, né, pessoal, que muitos profissionais, às vezes, aí, eles acabam condenando a bomba de combustível, trocando a bomba de combustível, quando na realidade não se tem nenhum problema na bomba de combustível. Outro ponto importantíssimo aí, falando aí de bomba de combustível, quando o sistema está em marcha lenta, o motor ali não requer tanta pressão de combustível, não requer, né, uma exatidão muito grande, porque não tem carga no motor. A partir do momento que eu aplico carga no motor, que eu exijo dele, desde arrancar o carro, esticar, pôr a segunda marcha, isso estamos colocando carga para o motor. É nesse momento que o motor precisa da sobrealimentação de combustível. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Por quê? Muitas vezes ocorre a necessidade de se fazer teste de rodagem com o veículo com o manômetro instalado na linha de combustível. E claro que você vai estar observando o comportamento dessa pressão. Por quê?
quando se trata lá, usando como exemplo lá um veículo que trabalha com 3,5 bar de pressão, esta pressão ela deve ser contínua. Não pode sofrer muita variação. Muita variação que eu digo é ela perder pressão. Porque no momento que eu aplico carga, essa pressão ela cai, mesmo em marcha lenta, eu acelero o motor, essa pressão ela cai, mas o regulador de pressão ele já estabiliza essa pressão. Então ela cai ali 3,5 bar, a hora que eu acelero ele cai para 3 bar e já sobe para 3,5 bar. Essa mesma variação em carga ocorre quando o veículo está rodando, estou andando com o veículo. Por isso a importância de muitas vezes fazer teste de rodagem com um manômetro de pressão do combustível instalado na linha de combustível. É extremamente normal isso, né? É claro que se deve tomar alguns cuidados, né? Muitos cuidados, na verdade, porque quando a gente fala que estamos com o manômetro instalado, nós temos uma junção de tubulação ligada à tubulação do veículo. Então, quais são os cuidados? Né? Observar muito claramente para ver se não há nenhum tipo de vazamento de combustível aí que possa vir a causar aí até mesmo um incêndio no veículo, né? Muitas vezes a gente precisa instalar o próprio manômetro na saída da bomba de combustível já, e esse manômetro vai ficar dentro do veículo, ou muitas vezes você precisa instalar lá na entrada do tubo distribuidor, então a gente vai ter que colocar o manômetro na frente, tirar ele para fora e colar com uma fita, aquelas fita larga adesiva, o manômetro no para-brisa para que você consiga estar monitorando esta pressão de combustível. É claro que desta forma que estou falando para vocês, a necessidade de se usar o manômetro no teste de rodagem, isso estamos falando aí já num ponto assim, um pouco mais extremo da coisa, né? Mas nem sempre há essa necessidade. Então vai depender, cada caso é um caso, né? Cada tipo de veículo tem um comportamento, cada tipo de falha vai ter um outro comportamento. Então vai depender muito aí do teu pré-diagnóstico aí, vendo a necessidade de se fazer esse tipo de teste ou não. Nem sempre é necessário, mas o fato é que às vezes precisa. Então já falamos aí da pressão no combustível, a questão da vazão também já falei para vocês, né? Quando se compra aí o kit de manômetro de pressão, existem dois tipos de manômetro de pressão no combustível. Tem aquele que mede somente a pressão e tem aquele que mede a vazão também. Então são dois tipos, às vezes eles são acoplados, ou existem dois manômetros, né? Um de pressão e de vazão, ou você vai adquirir um sistema que ele tem tanto manômetro de pressão quanto de vazão incorporado ao mesmo sistema. Quando eu falo de manômetro, pessoal, é uma ferramenta de extrema necessidade e que não é um valor muito expressivo. Estamos falando de uma ferramenta aí de mais ou menos aí R$400. Então, uma ferramenta de extrema importância durante o diagnóstico, que não onera, que não é tão caro, vamos dizer assim. Muito bem. Então, aí, ó, esse recipiente, esse reservatório, vem junto com o manômetro, né? Ele é um recipiente ali graduado, né? Ele tem ali uma graduação ali para que você veja ali qual é a quantidade que está tendo de vazão. E observe que essa vazão, pessoal, a vazão é medida no retorno. Então, a pressão a gente mede na linha de envio de combustível, antes do regulador de pressão. A vazão você mede após o regulador de pressão, porque é ele quem estanca toda essa pressão do combustível, o regulador. Então, nós temos que pegar a vazão. Se eu tiver a vazão correta dentro do que o sistema está necessitando, eu não tenho problema voltado à linha de alimentação de combustível do veículo. Aqui nós temos um quadrinho também que fala lá sobre algumas dicas, etc. E esse, portanto, é o manômetro de pressão. Esse que custa aí baratinho, que falei para vocês. Ele é um manômetro de pressão do combustível universal, então eu posso usar para todos os tipos de veículos, né? Por isso que ele vem com esta série de junções aí, né? Os adaptadores aí que você possa estar utilizando. Temos que tomar muito cuidado que esses adaptadores, pessoal, eles são mangueiras de borracha de alta pressão, né? Específica para trabalhar na linha de alimentação de combustível. E com o passar do tempo, pode-se ocorrer ressecamento dessas mangueiras, né? Então aí é que entra aquela questão do cuidado. Às vezes você vai precisar fazer ali um teste de rodagem com o veículo, sempre está observando o estado físico desses adaptadores aí, para que evite aí um problema de vazamento, até mesmo um incêndio, né?
Então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de combustível, é complicado. E esse, pessoal, é um outro tipo de manômetro, porém um manômetro que ele vai medir a vazão desse combustível, certo? Os mesmos cuidados se aplicam a ele. Ele vai ter um manômetro onde ele vai estar medindo para você ali, te dando o valor da vazão do combustível, e através desse valor que você vai comparar com os parâmetros lá fornecidos pelo fabricante para ver se está em conformidade, e assim eliminando a questão da alimentação do combustível, né? Tanto pressão quanto vazão. Aqui nós temos um diagrama elétrico, pessoal, mas esse diagrama elétrico ele está voltado justamente para que a gente entenda um pouquinho sobre a questão da bomba de combustível. Se vocês olharem aqui, onde eu estou com o meu cursor, eu tenho aqui a bomba de combustível e eu tenho também aqui, pessoal, um interruptor chamado de interruptor inercial, que eu já vou comentar com vocês sobre ele. Antes eu quero falar sobre uma outra situação da bomba de combustível. Pessoal, quando se trata de um sistema de injeção eletrônica, sistema eletroeletrônico do veículo, tudo se resume, tudo volta lá atrás, lá, falando novamente lá sobre o sistema de carga. Então, se eu tenho um problema no sistema de injeção eletrônica, antes de eu iniciar o diagnóstico do sistema de injeção eletrônica, eu preciso conferir o meu estado do sistema de carga. Por que eu estou falando novamente sobre o sistema de carga? Gente, analisa comigo o seguinte. A bomba de combustível, ela é um motor de corrente contínua, né, um motor elétrico de corrente contínua, que trabalha com uma tensão de 12 volts, ou, mais especificamente, 13,5 volts, que é o que o sistema de carga fornece. Se eu tiver um sistema de carga ineficiente, se eu tiver um problema de bateria ou algo voltado para a alimentação elétrica deste atuador que é a bomba de combustível, vamos supor, a bomba de combustível ela precisa de 12 volts para trabalhar. E essa bomba de combustível, quando ela está funcionando corretamente, ela vai oferecer para mim, usando como exemplo novamente, a pressão de 3,5 bar. E claro que se ela estiver funcionando corretamente, ela vai me oferecer também a vazão correta para a vazão do combustível. Outra coisa, se eu tiver um problema voltado para a parte elétrica ou sistema de carga ineficiente, e a tensão chegada nessa bomba de combustível seja, digamos lá, usando como exemplo novamente, 10 volts, esse motor elétrico ele não vai girar a plena carga. Ele não vai gerar a pressão necessária que eu preciso, como nós estamos usando como exemplo, a pressão de 3,5 bar. Aí o que acontece, e eu já vi acontecer isso aí no campo de trabalho. O profissional lá, o mecânico lá, o que ele faz? Ele condena a bomba de combustível. Não, o problema é a bomba de combustível. Aí substitui a bomba de combustível, o motor funciona de volta irregular, com a mesma reclamação, a mesma falha já anterior relatada, e o profissional fica doido porque não sabe qual é o problema. Sendo que não observou a questão básica, que é o quê? Observar quanto de tensão está chegando no momento do acionamento da ignição até a bomba de combustível. Por exemplo, antigamente era muito comum se usar uma lâmpada de teste, que é uma lâmpada de 21 watts lá. Tudo bem, está chegando tensão na bomba de combustível. Ou, como muitos dizem, está chegando corrente até a bomba de combustível. Mas a tensão ela é específica? Sim ou não? Se sim, a bomba vai funcionar certo. Se não, a bomba vai funcionar irregular. Não vai trabalhar a plena carga. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado, né? Em gerenciamento eletrônico é o uso basicamente do multímetro, testar mesmo, né? Não ter medo lá de fazer os testes lá, como muitos aí acabam deixando a desejar dentro de um diagnóstico, somente porque não usam o equipamento correto, que é o multímetro, para esse tipo de resolução de problema, de diagnóstico. Voltando a falar sobre a bomba de combustível.
A bomba de combustível, então, a função dela é enviar combustível, né, sob pressão para toda a linha de combustível. Outra coisa importante aqui, pessoal, ela vai ter uma estratégia de segurança em caso aí de uma colisão ou um capotamento do veículo, que é justamente voltada essa estratégia para o interruptor inercial. Interruptor de inércia, né? Interruptor inercial, interruptor de inércia. O que significa isso? Que em caso de uma colisão deste veículo, dependendo do tipo da colisão, do choque que ocorreu, esse interruptor inercial, ele desarma, ele tem uma esfera e uma mola, né? Então, quando ocorre uma desaceleração brusca dessa carroceria, essa mola ela é projetada, ou melhor, essa esfera ela é projetada contra a mola e ela acaba desarmando o interruptor inercial, fazendo com que o interruptor inercial corte a alimentação desta bomba de combustível. Essa bomba de combustível, pessoal, ela é alimentada através de um relé principal, que é o mesmo relé de injeção, já falamos dele anteriormente. Então, do relé, pessoal, vai vir um positivo, lá saindo lá pelo pino 87 do relé, lá que é o consumidor, no caso, a bomba de combustível. Porém, esse negativo da bomba de combustível, ele vai passar por onde? Vai passar justamente por este interruptor inercial. Então, em caso de uma colisão, e esse diagrama elétrico ele te traz muito claro aqui, ó, olha o interruptor inercial aqui, olha o aterramento aqui, o ponto negativo, entrando no interruptor, saindo para a bomba de combustível. Em caso de uma colisão, o que acontece? O interruptor inercial ele vai desarmar a bomba de combustível, já com o intuito de segurança, né? Por quê? Muitas vezes aí o carro pode sofrer um capotamento, e se não tivesse esse interruptor inercial, esse veículo, o que ele está fazendo? Ele iria continuar funcionando, aí digamos aí, de cabeça para baixo, né? Ocasionando aí danos ao motor do veículo e também podendo sim a bomba de combustível sofrer algum vazamento, alguma coisa nesse sentido, lá na frente do motor, no tubo distribuidor, e ocorrer aí até mesmo um incêndio. Então, em caráter de segurança, o interruptor inercial ele desarma a bomba de combustível em caso de uma colisão. Também, pessoal, isso para os veículos um pouco mais antigos, né? Claro que o interruptor inercial ainda ele é utilizado em veículos mais novos, mas algumas estratégias de funcionamento dos sistemas mudaram, tiraram o interruptor mecânico, que ele trata-se de um interruptor mecânico, porque ele é uma esfera que vai vencer uma carga de uma mola, e passaram agora a trabalhar em conjunto com o sistema de airbag, onde o desarmamento da bomba de combustível, a interrupção do funcionamento da bomba de combustível após uma colisão, ocorre através da central do airbag, em conjunto com a rede CAN, e a interrupção desta bomba, do funcionamento dessa bomba de combustível é feita via software, né? Ou seja, totalmente eletrônico via rede CAN para o sistema. Então, a central do airbag informa a colisão para o sistema, a informação cai na rede CAN, a rede CAN, por sua vez, transmite toda esta informação para todos os sistemas, né? Porque toda informação que cai na rede CAN, ela trafega em todas as centrais do sistema, cada uma vai assimilar a informação que achar por bem importante para a sua central. E o que acontece? A central de injeção eletrônica do veículo, ela acaba que desarmando o relé da bomba de combustível. Então, quando o sistema ele é mecânico, o interruptor inercial ele interrompe o negativo da bomba de combustível. Quando o sistema ele é eletrônico, lá via rede CAN, ele faz com que o sistema interrompa, mas sim o acionamento do relé da bomba de combustível. Então, ele acaba cortando o positivo da bomba de combustível. Duas características diferentes também importantes para a gente falar sobre isso aí. Em caso de uma colisão onde ocorra, né, a interrupção do funcionamento da bomba de combustível via interruptor inercial, que é o interruptor mecânico, o que acontece aí? Após a colisão, você mesmo pode ir lá e ativar a bomba de combustível, porque ele é um interruptor. Então, você vai lá, aperta o interruptor
e ele liga novamente o negativo para a bomba. Aonde que está localizado o interruptor inercial? Depende muito de cada modelo, mas normalmente fica próximo ali ao pedal da embreagem do veículo. Alguns veículos ficam do lado direito ali, logo abaixo do porta-luvas, especificamente na coluna do lado direito, perto da porta. Alguns sistemas aí, como a Ducato, por exemplo, a Master, a Boxer, né, que são diesel, mas também tem interruptor inercial, ficam lá na frente lá do veículo, lá do lado direito, lá próximo à torre do amortecedor do lado dianteiro direito. Então, quer dizer, cada sistema tem o seu local, né, de aonde está localizado o interruptor inercial. Porém, quando ocorre uma colisão em um veículo que tem esse monitoramento da bomba de combustível, em caso de colisão via software, em conjunto com o sistema de airbag, como que procede isso? Não é mais um acionamento mecânico, e sim um acionamento eletrônico, né? Aí precisa que esse veículo seja submetido aí à ação de um scanner. Normalmente são nas concessionárias, né? O veículo bateu, não funciona. Chega na concessionária, entra com o equipamento de diagnóstico, constata que foi desarmado aí em caso de colisão a bomba de combustível e é feito o reset através de um aparelho de injeção eletrônica, né, fazendo com que o veículo volte a funcionar novamente. Ok? Pessoal, ficou claro esta questão aí da questão da segurança voltada para a bomba de combustível? Tá claro, sim, tio. Muito bem. Alguma pergunta sobre a bomba de combustível aí, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, Samuel. Então vamos lá. Então, passamos aí, então deixamos para trás a bomba de combustível e vamos falar um pouquinho aí sobre sistemas de emissões evaporativas, né? O canister, né? O canister trabalha solidário aí a eletroválvula do canister. Então essa imagem que vocês têm aqui agora é a eletroválvula do canister. Essa eletroválvula do canister ela está ligada ela está montada entre o tanque de combustível e a admissão do combustível. Qual que é a função dela? Antes de falar da função dela, vamos ter um outro conceito aqui. Por se tratar de um combustível líquido no tanque de combustível, o tanque de combustível é um recipiente onde o combustível, por ser líquido, ele está em movimento, né? Basta pegar o exemplo aí de uma Coca-Cola ou até mesmo uma água numa garrafinha. Se você balançar, o que acontece dentro? Gera pressão, gera um gás. A mesma coisa ocorre com o combustível, seja ele gasolina ou álcool, né? Mais especificamente falando sobre a gasolina, ela acaba aqui gerando uma pressão interna, né? Isso aí, na verdade, vai formar um gás. Esse gás ele é extremamente nocivo à atmosfera. Ele é tão poluente quanto os gases resultantes da queima lá que saem lá pelo escapamento. Sendo assim, o que acontece aí? Esse gás ele precisava de um pós-tratamento, né? De um tratamento que ele fosse queimado juntamente com o combustível. Então, esse gás aí, essa pressão interna no tanque de combustível, ela é liberada através da eletroválvula do canister, que é essa que está aparecendo para nós na tela. Porém, esse gás, antes que ele vá até a admissão, ele seja injetado lá, logo após a borboleta aceleradora, ele precisa passar por um filtro, né? Que é o canister, que é um filtro de carvão ativado, que ele vai filtrar essas impurezas, né? Vai filtrar esse gás para depois sim ser injetado lá na admissão. Os primeiros sistemas que vieram, isso aí já veio lá dos carros carburados, lá a partir de 95, 93, melhor dizendo, onde já se tinha já essa preocupação com as normas aí de emissões, né? Existia um filtro de carvão ativado específico, somente o filtro. Depois ele era projetado para a admissão do veículo. Hoje nós não temos mais esse filtro específico, né? Para os veículos flex, juntamente com o reservatório de partida a frio, existe o filtro de carvão ativado incorporado ao reservatório de partida a frio. Então esses gases passam pelo reservatório de partida a frio hoje, primeiro, para depois
passar pela eletroválvula do canister e para depois sim ser injetado lá na admissão. Essa eletroválvula do canister, pessoal, ela é um atuador. Então, se ela é um atuador, ela é o funcionário, né? Ela é comandado por quem? Pela central de injeção. De acordo com os mapas pré-definidos já pelo fabricante, essa eletroválvula do canister, ela é alimentada, né? Primeiramente, ela recebe lá uma alimentação de 12 volts, que é a mesma alimentação comum a todos os outros atuadores provenientes de um relé. E a central de injeção, de acordo com os mapas pré-definidos em sua memória, ela de tempo em tempo, ela envia um sinal negativo para essa eletroválvula do canister, fazendo com que essa eletroválvula do canister ela abra. Então, essa eletroválvula do canister ela é tipo on-off, ela abre e fecha, de acordo com o sinal recebido pela central de injeção. Então, ela é totalmente eletrônica, né? Ou seja, então, quando a central acha por bem lá comandar ela, envia um sinal negativo, ela faz o quê? Ela automaticamente abre essa válvula, liberando a passagem dos gases. Para onde? Para a admissão, né? Logo após ali a borboleta aceleradora. Então, logo após a borboleta aceleradora, ela vai ser injetada com o arraste de ar feito pela admissão dos cilindros, né? A admissão do ar externo para dentro do motor, ele vai fazer com que esse gás aí ele se misture com o ar e seja projetado para dentro da câmara de combustão, onde vai ocorrer a sua queima. E isso minimizando aí a questão das normas aí, né, de emissões poluentes, reduzindo aí um pouco mais a poluição. Sendo assim, ela é um atuador do sistema também. Dificilmente ela dá problema. Quando ocorre, pessoal, isso é uma informação extremamente importante, gente. Que a gente só aprende aí na prática mesmo, aí levando as ensaboadas dos carros que a gente pega aí. Principalmente veículos Renault acontece isso. Mas já peguei Fiat, Ford, Volkswagen também. Por se tratar de uma válvula, de uma eletroválvula, melhor dizendo, on-off, que ela abre e fecha, ela pode, pessoal, vir a dar problema. O que é o dar problema, professor? Dar problema significa que ela não vai vedar, né? A central, por exemplo, vai comandar para abrir, ela vai abrir e ela não vai fechar totalmente. Imagine como se ela fosse uma torneira. E é que essa torneira que ela não está fechando totalmente, ela começa a vazar. No caso da eletroválvula do canister, ela não vai vedar totalmente, fechar totalmente. E ela vai ficar dando condição de passagem desse gás a todo momento. Como esta eletroválvula está ligada através de um tubo após a borboleta aceleradora, o que vai acontecer aí? Ela vai ter um vácuo, então ela vai de um lado da válvula, ela vai estar, de certa forma, sugando, puxando. E se essa válvula não vedar totalmente, ela vai ficar puxando esses gases a todo momento do tanque, fazendo com que ocorra o que, pessoal? Um enriquecimento da mistura do veículo. Ou seja, a sonda lambda começa a entender que está tendo muito excesso de combustível, porque o teor do gás liberado pelo tanque, ele, a longo prazo, ali, ele vai entender que ocorre um enriquecimento da mistura. Se ocorrer isso, pessoal, o que vai acontecer aí? Vai acontecer, pessoal, que a sonda lambda vai trabalhar lá com uma mistura mais rica e automaticamente, após um longo período exposto a esta situação, vai ocorrer a perda do AF. O que é o AF? O AF é a relação de ar mais combustível, que é a relação estequiométrica, que é aquilo que nós falamos lá no início, lá, que, por exemplo, a gasolina, ela trabalha com 13 partes de ar para 1 de combustível. O etanol, 9 partes de ar para 1 de combustível, e assim por diante. O que acontece aqui, pessoal? Se esse veículo estiver abastecido com a gasolina e ela começar a ter problemas relacionados aí à eletroválvula do canister, ela não estar vedando o suficiente, o sistema vai perder o AF, vai perder a relação de combustível.
e ela vai entender que o veículo está, a central de injeção eletrônica, ela vai entender que o veículo está abastecido com etanol, embora esteja abastecido com gasolina. A partir do momento que ela entende que o veículo está abastecido com etanol, ela vai mudar a estratégia de injeção de combustível, ela vai injetar mais combustível, porque o etanol precisa de mais combustível para que ocorra a queima. E é nesse ponto que o carro vai começar a falhar, vai perder potência, o veículo pode, inclusive, nem iniciar o funcionamento na gasolina. O motor não vai pegar necessariamente, independente da temperatura, principalmente com o veículo na fase quente. E aí vem o terror. Até chegar nessa eletroválvula do canister, se foram aí 1, 2, 3 dias de trabalho. E isso aconteceu comigo. Então, pessoal, essa válvula, apesar de muitos aí não darem tanta importância para ela, mas essa válvula ela é de extrema importância no funcionamento. Então tem que tomar cuidado para não errar diagnóstico voltado somente à eletroválvula do canister. Então ela funciona mais ou menos como ela está aqui, pessoal. Os gases saem do tanque, né, a baixa pressão, porque nós não temos uma pressão aqui, passam pelo filtro de carvão ativado e vão até a eletroválvula. E fica aqui. Essa tubulação tem o gás lá proveniente do combustível. Após aí algum tempo de funcionamento, de acordo com os mapas já pré-definidos pelo sistema de injeção eletrônica, a central de injeção comanda a eletroválvula, pois ela é um atuador, ela abre, dando condição de passagem para esse vapor, para esse gás proveniente do tanque. Observem que ele está sendo projetado logo após a borboleta aceleradora. Por quê? Para que ela pegue esse arraste de ar e leve até a admissão, fazendo assim a queima desse gás juntamente com o sistema. Então, só usando aqui como exemplo, se essa válvula tiver um problema e ela ficar aberta, esse gás vai estar passando toda hora aqui. E é nesse momento que o sistema de injeção eletrônica perde a relação estequiométrica, perde o AF, e o carro vira naquela bagunça que eu citei para vocês ali, e até se chegar à resolução deste quesito, leva-se muito tempo, né? A menos que seja aluno do professor Davi, né? Já está sabendo já que acontece isso aí. O filtro, pessoal, de carvão ativado, ele pode ficar montado estrategicamente em vários locais, né? Pode estar lá, acoplado lá. Hoje, os veículos flex usam o reservatório de partida frio, mas os veículos mais antigos, eles podiam estar lá colocados no assoalho, próximo do tanque, embaixo dos paralamas, tanto traseiro quanto dianteiro, então depende muito do tipo de veículo, de projeto que estamos falando. Sobre a manutenção do filtro de carvão ativado, pessoal, não existe nenhuma preconização de troca dele. Então, ele, de certa forma, ele foi projetado aí para ser um filtro vitalício, né? Sem necessidade de troca, a menos que ocorra aí uma contaminação muito grande, ou ocorra aí, sei lá, um rompimento desse filtro devido a uma colisão que esse veículo venha sofrer. Sendo assim, não existe uma manutenção preventiva para ele. Aí chegamos, pessoal, a falar aí, né, sobre o sistema EGR, né? O sistema EGR é um sistema que ele veio aí aproximadamente aí, se não estou enganado, em 2003, que começou aí a estratégia da recirculação dos gases de escape, né? Voltados aí por essa válvula EGR. Essa válvula EGR ela pode ser comandada eletronicamente, embora ela é pneumática, de certa forma vai ser comandada por um solenoide, uma eletroválvula, né? E ela está montada aonde, pessoal, essa válvula EGR? Ela está montada estrategicamente em um ponto onde ela possa captar aí o fluxo dos gases do escapamento. Então, usando aqui como exemplo essa tela, o veículo funciona, né?
de acordo lá com os 4 tempos do motor. No tempo da exaustão, que é a saída do escapamento, a válvula de escapamento vai abrir, o pistão vai empurrar todos os resíduos resultantes da queima. Parte desses resíduos, a maior parte, vai embora pelo escapamento, mas um percentual pequeno, ele retorna aqui, ó, por essa tubulação até a válvula EGR. Essa válvula EGR que ela vai ser comandada através de um solenoide por efeito pneumático, né? Esse efeito pneumático, ele vem lá, que é temos uma solenoide e um outro tubo ligado até a admissão do veículo. Então, conforme a carga do motor, conforme os mapas pré-definidos, este vácuo é gerado, a eletroválvula abre, transmitindo esse vácuo para a válvula EGR. A válvula EGR ela abre, porque ela é pneumática, dando condição de passagem para esses gases. Esses gases vão ser novamente reprojetados aonde? Na admissão do veículo, após a borboleta. Feito isso, o arraste, né, a massa de ar admitida, vai empurrar esses gases, juntamente com o ar, vão ser admitidos pelo cilindro, ou seja, novamente fazendo uma requeima em cima desses gases resultantes da primeira queima. Claro que é só uma parte desses gases que retornam. Não seria possível usar totalmente a quantidade dos gases lá do escapamento. Mas isso aqui já trouxe aí uma redução muito grande aí para as normas de emissões de poluentes, né? O sistema EGR ele é usado aí normalmente em veículos com motorização maiores, né? Motores aí 1.8, 2.0, 2.3, 2.4. Não é uma regra geral, mas a válvula EGR ela é aplicada mais a veículos motores grandes. E claro, né, aos veículos diesel aí, as últimas gerações aí de caminhonetes, etc., também são equipados com válvula EGR, né? Tanto é que lá dá tanto problema lá que eles falam lá sobre a regeneração do sistema, né? É a válvula EGR lá incomodando. Se não me engano, a Maroc dá muito problema aí de válvula EGR. A Maroc, a própria S10 também, Hilux tem algumas que incomodam. Enfim, né? É uma característica aí do produto, né? Do sistema. Sobre esse gerenciamento, pessoal, dos gases aí, das emissões evaporativas. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aí que vocês queiram estar compartilhando aí, perguntando? Existe forma dessa válvula travar aberta ou fechada e de alguma forma prejudicar o funcionamento? Você diz a válvula EGR? Isso. Sim, existe. Existe sim. E vai acontecer Aí, a mesma coisa. mas aí, no caso, se ela travar fechada, a interferência vai ser menor do que se ela travar aberta, né? Se ela travar fechada, Egon, ela não vai tá fazendo a função dela. O funcionamento do motor vai funcionar normal, entendeu? Uhum. O problema é se elas travarem aberta. Aí o problema fica diferente daí. Entendi. Principalmente no sistema que trabalha lá com eletroválvula do canister. É que tinha um amigo meu teve uma Ranger e a Ranger dele, ela travou esse negócio aí e não tinha santo que descobrisse o que aconteceu. Daí, nós fuçando na internet lá, a gente viu alguma coisa nesse sentido e comentou com o pessoal lá que estava fazendo manutenção nela e foi ela que travou. Só que não lembro se travou aberto ou fechado. Ela deve ter travado aberto, com certeza. Aí diesel, né, não estava funcionando. Se ela travar aberta, no caso do diesel aí, ela vai trabalhar com uma mistura muito pobre, né? Muito pobre, né? Muito pobre. E motores diesel aí, com mistura pobre, perde potência e começa a fumacear branco, certo? E eleva também a temperatura da câmara de combustão, podendo vir aí a ter problema, certo? Pois é. Então, a Ranger realmente, até eu havia esquecido de citar a Ranger é uma que dá muito problema de válvula GR. A 5 cilindros, né? Aham, as últimas aí diz que estão incomodando bastante. Eu não tenho muito conhecimento porque eu mexi muito pouco com diesel, né? Uhum. Mas eu sei que a Ranger está dando bastante problema voltado aí à válvula GR. E a Ranger também dá
muito problema no DPF. Exatamente. Uhum. Essas 5 cilindros dá bastante. É que é assim, né, gente? Essas caminhonetes aí, elas são desenvolvidas aí primeiramente fora do país, né? E daí elas sofrem, né? Não só as caminhonetes, mas os carros mesmo, né? Eles sofrem o que a gente chama aí da tropicalização, né? Então chega aqui no Brasil aqui, o clima é diferente, formas de usar diferente, rodovias diferentes, né? Então dá uma série de problemas. Até que se corrijam tudo isso aí leva algum tempo, né? Que é o que acontece muito aí com os veículos aí que são que perdem mercado, né? Então, muitas vezes aí o conceito, né, das pessoas aí que acabam aí estragando os veículos, né? Mas, Egon, você tem um Peugeot, né? Não, eu tenho um Citroën, é um DS3 Citroën. CHP. Mas também é a Isso. mesma coisa, o pessoal desce o cacete lá porque não cuidam. É, Essencialmente é isso. Só que a manutenção dele é cara mesmo, sabe? Qualquer coisinha é uma facada. Mas realmente. não tem muito o que fazer, sabe? Se você for pensar bem, a bomba de alta me complicou a vida no início do ano. Uhum. Mas se pegar qualquer bomba de alta diesel, é o dobro. É, Então, é mais uma questão de pessoal falador mesmo do que efetivamente é um problema. Por exemplo, o sistema de injeção dos motor TSI 2.0, ele é mais caro do que o do THP. E não sei se é mais complicado mexer ou não, porque eu nunca mexi. Mas é bem isso aí que você falou mesmo. O produto perde mercado por conta do mau uso dos donos. exatamente. Veja bem, em 92, se eu não me engano, né, até 1992, o que nós tínhamos de marcas de veículos no Brasil, né? Tínhamos lá Fiat, Ford, Volkswagen, Chevrolet. Só isso. Não tínhamos mais nada, né? Em 92 foi quando lá, até foi o Collor, né? Ele abriu aí a política ai, me fugiu o nome agora, de importação Importação. externa, né? Eu não, mas tem um termo lá que me fugiu agora. E foi graças ao Collor que veio aí as outras marcas, né? Onde nós tivemos aí Peugeot, Citroën, entre outras marcas aí que vieram aí. Então ainda se existe a questão da cultura, né? De que o carro bom, o veículo bom é o Ford, o Volkswagen, o Chevrolet e o Fiat. Esses são os carros bons, né? Peugeot, Citroën, Jack, enfim, outras tantas marcas que nós temos aí. Esses carros aí são carros ruins, na verdade, não que sejam carros ruins, né? São carros extremamente bons. E se você pegar aí, por exemplo, aí um Peugeot, um Citroën, né, que são basicamente a mesma coisa, né? Os motores aí, a maioria usam o mesmo tipo de motor, o mesmo tipo de injeção. E você comparar com o Ford, com o Fiat, com o Volkswagen ou com o Chevrolet, são carros que consomem bem menos, poluem bem menos, são carros melhores. O que desabona muitas vezes esses carros aí, né? Às vezes a suspensão um pouco mais fraca, por quê? Porque eles são projetos europeus, né? São projetos aí que foram fabricados para andar em rodovias aí com mais perfeitas, etc, né? Mas mesmo dentro das grandes marcas, aí se pegar um Fiat, por exemplo, né? Eu falo de Fiat porque eu trabalhei muito tempo na Fiat. Tem muito carro da Fiat que sofreu a tropicalização e que mesmo diante de todos os reparos que foram feitos, o carro não vingou, não ficou bom o carro, né? Mas por quê? Porque tem pessoas que não sabem utilizar o veículo, não cuidam do veículo da forma correta, e isso vem aí a questão de ficar, daí o povo começa a falar mal, né? Se a gente falar de Fiat aí, qual que é o pior carro da Fiat aí? Que todo mundo fala mal. O pior é aquele que ninguém cuida. Exatamente. Mas quando você fala de Fiat, mas é o Marea. Todo mundo fala do Marea, né? Mas o Marea, pessoal, ele é um carro extremamente bom, muito bom por sinal. Porém, o que estragou o carro, no caso o Maré na época, foi justamente a tropicalização. Porque na época que ele veio, nós não tínhamos aqui no Brasil a cultura de se utilizar óleo sintético, usava só óleo mineral. E aí, por sua vez, aí o pessoal começou a usar óleo mineral por ser mais barato.
e mais barato mesmo, né, comparado na época. Hoje não tem tanta diferença do mineral para o sintético, mas na época o sintético era extremamente caro. Aí o carro já passa de ser um carro top de luxo lá, e já começa a andar mais na mão do povão, vamos dizer assim, e aí não começa a usar a manutenção correta, e o que acontece? Acontece tudo isso aí que falam mal do carro. Mesma coisa aconteceu com o Golzinho, né, 1.0 16 válvulas. Só que isso foi parte de um erro no caso aí da própria Volkswagen, né? Ele veio para o Brasil, né, utilizando aí o óleo Elion, que é um óleo sintético, e o próprio manual do fabricante estava expresso lá que era para ser feito troca de óleo a cada 20 mil quilômetros. Dentro de uma condição onde você tem um combustível bom, que é no caso lá da Alemanha, lá tem um combustível bom, e comparando com o nosso combustível, que nós temos aí uma série aí de misturas, né? O que aconteceu com esses veículos? Acabou que ocorreu a degradação, né, do óleo, né? Virou borra o óleo. E aí começou a ter um monte de problema. Por isso que todo mundo fala mal do Gol 1.0 16 válvulas, sendo que é um dos carros extremamente bom, se você conseguir comprar um carro bom desse. E por aí vai, né? Então o povo fala demais, né? Muitas vezes aí sem conhecimento técnico, aí acabam que degrinindo a imagem, né? Agora, com relação ao que você comentou, Egon, que o Citroën é um carro que tem uma manutenção cara, tem mesmo, né? Mas isso é uma característica de cada um deles. Aonde que ficou cara a questão da manutenção do Peugeot, do Citroën, a própria Renault também não é um carro barato, também manutenção barata. É que muitas coisas você não tem no mercado paralelo, e você acaba que precisando comprar original. Ou quem fabrica uma peça paralela para um carro desse aí, fabrica nos padrões quase que original, então fica caro. Mas se você pegar aí uma Fiat, uma Ford, uma Volkswagen, uma Chevrolet, e você for precisar de comprar peças genuínas, original, também fica no mesmo patamar, fica caro. Da mesma forma. Então essa é a diferença. A diferença é que as grandes marcas aí, elas têm condição de ter aí peças até de terceira, quarta linha. Enquanto que um carro desse aí, a gente estava falando, não tem tanta peças de má qualidade, vamos dizer assim, são peças melhores, né? Por isso que acaba acarretando um pouco mais do valor, né? E também, né, as crenças populares também, né? Então por aí vai, né? Mais alguma coisa aí, pessoal? Então, sobre válvula GR, sobre as normas de emissões dos gases evaporativos aí, eu acho que é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho aí, pessoal, sobre as estratégias de funcionamento do sistema, né? Algumas situações aí que o sistema precisa para ele estar funcionando e mantendo o sistema adequado ao uso, né? Então, o sistema de injeção, ele evoluiu muito, né? Com vários componentes eletrônicos que detectam as variações ocorridas do motor e enviam à central eletrônica, que determina novos valores de funcionamento, principalmente sobre a mistura do ar combustível, né? Então, nós já falamos aí que o sistema de injeção ele é um sistema que ele trabalha com informações, né, de entradas e saída de dados, etc., né? E uma das maiores funções do sistema de injeção eletrônica é justamente fazer o quê? É tratar a injeção do combustível para que ela fique mais estequiométrica possível, né? O mais próximo do ideal. Então, por isso é que foi aí implementado tantos sensores, né? Tantas estratégias de funcionamento. Então, com a utilização dos sensores, a central consegue captar as mais importantes valores de funcionamento, que isso vai dar origem a parâmetro, né? O que são parâmetros, pessoal? Se nós pegarmos aí, com exceção do sensor de rotação, nós pegarmos aí qualquer outro dos sensores, nós estamos falando de parâmetro, né? Parâmetro é um valor mínimo para que o motor funcione dentro do adequado, indo até um valor máximo, né? Então, parâmetros, né? Quando a gente faz qualquer tipo de verificação utilizando aí um scanner automotivo, o scanner vai trabalhar em cima de parâmetros. A própria central de injeção, ela trabalha em cima de parâmetros, né? O que tiver abaixo do valor mínimo está fora. E o que estiver acima do valor máximo está fora, né? E toda vez que um sensor ou até mesmo um atuador ele sai fora dos valores de parâmetros de máxima ou de mínima, ocorre aí
o acendimento da luz de injeção. A central de injeção, ela entende que algo está errado naquela informação daquele referido sensor. E com isso, toda vez que ocorre esta situação de algum sensor trabalhar fora dos parâmetros e ocorrer o acendimento da luz de anomalia, que é a luzinha da injeção, a central, para que ela continue mantendo o bom funcionamento do motor, ela vai adotar um parâmetro fixo, né? Isso é chamado de estratégia de recovery. Então, toda vez que a central ela adota a estratégia de recovery, ela adota parâmetros fixos, né? De forma que o motor funcione ali quadradão ou com alguma limitação, mas de fato que ele ainda continue funcionando, até que você consiga chegar até um possível recurso para que seja feitas as correções do veículo. Isso se dá graças à capacidade que o sistema de injeção eletrônica tem de se auto-adaptar às diversas condições de funcionamento. Uma delas, né, é o próprio desgaste de algum componente, de algum sensor ou de algum atuador. E com isso, o sistema consegue entender e se adequar diante de tantas outras situações, né? Por exemplo, usando como exemplo uma estratégia de recovery, pessoal, só para vocês entenderem, vou usar aqui o sistema o sensor de temperatura da água. O que acontece se a central de injeção ela perder a referência ou o sinal do sensor de temperatura da água? Ela precisa saber qual é a temperatura, porque é a central de injeção que faz o monitoramento da temperatura, o acionamento do eletroventilador, para que manter a temperatura do motor lá dentro de 86 a 96 graus. Se porventura a central ela perder essa informação do sensor de temperatura, ela vai fazer com que ocorra aí uma injeção de combustível dosada. O que quer dizer isso? Ela vai fazer com que, vai adotar lá, por exemplo, uma temperatura do motor lá de 86 graus, que é a temperatura ideal, que é onde vai ter uma injeção de combustível adequada a esse tipo de temperatura. E ela vai imediatamente fazer o acionamento do eletroventilador. Ou seja, lá, o eletroventilador lá do radiador vai ficar funcionando permanentemente, justamente para que ela controle a temperatura do motor. Como ela não sabe qual é a temperatura, é melhor que o motor trabalhe frio do que ele superaqueça. Então ela vai injetar um combustível de acordo com a temperatura de trabalho, porém ela vai acionar o eletroventilador como se o motor estivesse quente, justamente para manter o motor frio e preservar a integridade física do motor. Então vocês vejam, né? É uma informação de extrema importância, que a estratégia de recovery realmente ela é importante, está presente desde os primeiros sistemas de injeção, né? Cada vez mais atenuantes, né? Então, pessoal, o objetivo maior do sistema, então, é trabalhar aí sempre aí em busca da estequiometria. Isso já falamos. Mas como que ela vai fazer isso, pessoal? Como que ela vai trabalhar, né? Aí entra aquilo que eu já comentei com vocês aí já nas aulas passadas sobre o TI. Alguém lembra aí o que é o TI? É o tempo de injeção. Isso. Tempo de injeção do combustível. O tempo de injeção do combustível é o tempo em que o eletroventilador permanece aberto para que ocorra a vazão do combustível. Só que para que ela possa estar corrigindo e trabalhando esse tempo de injeção, ela usa como base parâmetros, né? Parâmetros de quem? Parâmetros dos próprios sensores do sistema de injeção. Ela utiliza
durante este monitoramento do tempo de injeção, ela utiliza, então, primeiramente, o sensor de posição de borboleta, para identificar qual é a posição da borboleta, temperatura do ar, da admissão, também a massa de ar admitida, através lá do sensor MAP, a temperatura do líquido de arrefecimento, sensor de temperatura da água, e também, por fim, ela vai utilizar aí os sinais do sensor de oxigênio. Usando essas 5 informações, ela vai determinar o tempo de injeção. E claro, né, ponto de ignição também é extremamente importante neste quesito aí. Sendo assim, ela consegue trabalhar em função da estequiometria, ou seja, a injeção mais precisa. Essa injeção mais precisa, pessoal, traz para nós aí o quê? Né? Uma relação estequiométrica o mais próximo possível do ideal, no caso da gasolina, lá 13 partes de ar para uma de combustível. Eu vou ganhar potência, eu vou ter um veículo poluindo menos, eu vou ter um veículo mais estável. Então, vamos lá. Falando lá do controle da injeção. Então, as estratégias de controle de injeção têm o objetivo de fornecer ao motor a quantidade de combustível correta e no momento certo em função das condições do motor. Quais são as condições, né? Quantidade de ar aspirado por cada cilindro. Para cada cilindro do motor depende além da densidade do ar aspirado, da cilindrada unitária e também da eficiência volumétrica. Tudo isso aí vocês já tiveram lá em motor, né, gente? Então, a densidade do ar é calculada em função da pressão absoluta e da temperatura. Então, a densidade do ar, pessoal, vai ser calculada através do sensor MAP. Os valores enviados pelo sensor MAP para a central de injeção, então, a central de injeção ela vai entender qual é a densidade desse ar. E sendo assim, ela vai calcular algumas estratégias, né? Então, a eficiência volumétrica é o parâmetro referente ao coeficiente de enchimento dos cilindros, detectados com base em experimentos feitos no motor em todo o campo de funcionamento e depois memorizados na central eletrônica. Então, com base na densidade, ela também vai entender a eficiência volumétrica. Só que essa eficiência volumétrica já são dados já pré-calculados e memorizados lá na central de injeção. É onde nós voltamos a falar sobre os parâmetros, né? Que são os parâmetros já adotados pelo sistema. Estabelecida a quantidade de ar aspirado, o sistema deve fornecer a quantidade de combustível em função da relação de mistura desejada. Então, de acordo com a quantidade de ar admitido, a central de injeção ela vai ter que dosar dentro do valor estequiométrico quanto de combustível ela precisa para que o motor funcione de acordo. Isso utilizando, né, a densidade e eficiência volumétrica. Há sistemas que não utilizam o valor de pressão absoluta desses sistemas, trabalham com o sensor debímetro, que envia diretamente o sinal correspondente à quantidade de massa de ar. Então, o debímetro, pessoal, é aquele que está montado lá logo após o filtro de ar, não utiliza o sensor MAP. Então, ele tem uma estratégia um pouco diferente, porque ele já envia a quantidade de ar, certo? Mas, atualmente, nós usamos aí, os veículos, a maioria dos veículos utiliza o sensor MAP, com exceção de motores muito grandes, né? Aí eles usam o debímetro lá. A fase de distribuição, que é o instante final do processo de injeção, consta num mapa memorizado na central eletrônica e varia em função do regime do motor e da pressão no coletor de emissão. Então, a gente fala do regime de motor, se esse motor está em marcha lenta ou se esse motor está sobre carga, né? Onde está tendo lá uma aceleração, enfim, né? O estado em que ele está. E é claro que essa pressão, quando eu tenho o motor mais em carga, o coletor de emissão vai estar enviando isso aí, a quantidade da densidade desse ar que está sendo admitido, né?
E como a central ela é um computador extremamente rápido, ela vai processar essas informações e vai atuar lá nos atuadores, né? Especificamente aí nos eletroinjetores, né? Determinando quem? Tempo de injeção. Na distribuição, a central comanda a atuação dos eletroinjetores por um tempo estritamente necessário para formar a mistura ar-combustível, mais próximo da relação estequiométrica, que é o tempo de injeção que nós estamos falando desde o início, né? O combustível é injetado diretamente no coletor, perto das válvulas de emissão, com a pressão específica para o tipo de sistema utilizado. Então, aí vai depender do tipo de injeção, né, pessoal? Claro que se formos falar aí de sistemas com injeção direta, já tem um pouco mais um pouco diferente, né? Mas o fato é que o funcionamento vai se dar muito próximo disso. A relação estequiométrica é obtida utilizando uma sonda lambda. Então, pessoal, quem vai estar monitorando, né, pessoal, a quantidade de oxigênio nas saídas dos gases, né, para que ela possa estar trabalhando aí justamente corrigindo essa relação estequiométrica. Se vocês estiverem lembrados, eu expliquei para vocês lá que o sensor de oxigênio ele trabalha lá gerando um gráfico lá de 50 a 950 milivolts, né? O sensor de oxigênio ele vai fazer a leitura do percentual de oxigênio resultantes nos gases de escapamento, da queima, e através dessa variação, dessa oscilação de 50 a 950, é que o sistema de injeção está em busca do quê? Do valor estequiométrico, o mais próximo possível, né, da queima ideal. O dia que nós conseguirmos ter um veículo que forneça para nós aí o valor estequiométrico correto, a injeção correta de combustível, nós temos um veículo aí ecologicamente correto, né? E partindo desse ponto, o sensor de oxigênio trabalha em função disso aí. Uma curiosidade importante, pessoal, de toda a massa de ar admitida, o veículo ali, né, todo o ar admitido ali, somente 21% é utilizado durante a queima, certo? E é com base nesse 21% aí que a sonda lambda ela trabalha, né, usando como parâmetro 21% de oxigênio. Controle da relação da mistura. Se o motor trabalha com a mistura ideal, que é onde já falamos lá, que é o lambda fator igual a 1, temos baixas emissões de gases, alto torque, alta potência e baixo consumo. É onde nós estamos falando da relação estequiométrica. Se eu tiver lá um combustível injetado lá na proporção correta de 13 partes de ar para uma de combustível, sendo a gasolina, o meu fator lambda será igual a 1. Eu vou ter todo o ganho possível desse motor. Esse motor vai trabalhar em plena carga, dentro daquilo que ele foi desenvolvido para trabalhar. É claro, né, pessoal, que em algumas situações aí, o motor ele precisa trabalhar com uma mistura um pouco mais rica. Isso, como utilizando como exemplo aí, já falei anteriormente para vocês, é durante a fase de pré-aquecimento, lá a fase fria do motor. Então, ela trabalha com uma mistura mais rica. Também, em torques, né, pessoal, você está trafegando com o veículo, aí você precisa de um torque maior, você vai acelerar esse veículo mais, você vai enriquecer a mistura. Então, por isso que o sensor de oxigênio trabalha oscilando, né, sempre tentando graduar a mistura estequiométrica o mais próximo do determinado, lá no caso da gasolina, 13:1 e etc, né? Já falamos também, né, mas vamos frisar novamente, que é a questão da autoadaptação, né? Que é aquela onde o sistema de injeção ele tem a capacidade de se autoadaptar de acordo aí com os desgastes aí feitos aí, né, ao longo do tempo em sensores atuadores. E também essa autoadaptação ela vai aonde? Também ela vai também a questão do combustível, né? Principalmente se tratando aí de veículos
flex, certo? Por exemplo, os veículos flex, gente, são veículos bicombustíveis, certo? Pergunto para vocês, qual que é o conceito do veículo flex, do bicombustível para vocês? Como que é correto se utilizar um veículo desse? Quem que me responde aí? No bicombustível, o correto é usar só gasolina ou só álcool. Aí as suas misturas, aí que entra a autoadaptação da central para ela saber o que tem de porcentagem de etanol lá para fazer a compensação de injeção. Não é Então, isso? então eu não posso, por exemplo, hoje colocar R$ 20 de gasolina e amanhã por mais 10 de álcool. Pode, porque daí a central vai interpretar a quantidade de álcool no combustível para adaptar o parâmetro. Exatamente. Então é assim. Isso é um conceito muito, muito importante de nós termos, e você está correto, Evan, porque eu me recordo muito bem, lá em 2004, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse comercial da Ford. A pessoa chegava com uma EcoSport na época, parava no posto, e o frentista vinha e perguntava, né, álcool ou gasolina? Aí o cara balançava o ombro e falava assim, tanto faz, o que você colocar aí tá bom. Daí vinha toda aquela estratégia de marketing falando lá que o veículo funcionava com qualquer um, né, com álcool ou com combustível. E isso trouxe uma interpretação errônea sobre, né? Por quê? Se ele é bicombustível, ele foi desenvolvido para funcionar tanto com álcool quanto combustível, porém, somente álcool e somente gasolina. Não se deve misturar o combustível, né? Se misturar o combustível, o que vai acontecer? Voltamos novamente falando lá sobre a relação ar-combustível, e quando a gente fala de veículos flex, a gente trata por AF, Air Fuel. Muito bem, só recapitulando. A gasolina, 13 partes de ar para uma de combustível. Álcool, 9 partes de ar para uma de combustível. O que acontece se eu pegar e tiver com o meu veículo lá, como por exemplo, na gasolina, e eu abasteci com gasolina, e depois eu fui lá e coloquei um percentual de álcool, ou eu tenho o hábito de ficar misturando o combustível, né? A central de injeção ela vai perder a referência do valor estequiométrico, o valor ideal. Quando a gente fala de estequiometria, estamos falando do valor ideal, 13 para 1, 9 para 1. Se eu estava na gasolina e eu acabei misturando etanol, a sonda lambda ela vai ler, o sistema vai se auto-adaptar para funcionar de acordo com o combustível que tem no tanque. Exemplo, este valor estequiométrico de 13 partes de ar para uma de combustível, ele vai diminuir, ele vai chegar lá, vamos usar como exemplo aí, 10 partes de ar para um de combustível. O que vai acontecer? Devido à estratégia de autoadaptação do sistema de injeção eletrônica, o veículo vai funcionar, certo? Vai funcionar com algumas limitações. Por quê? Eu não vou ter a mistura ideal de combustível, logo, eu não tenho o rendimento necessário, o rendimento correto deste veículo. Eu não vou ter autonomia correta, ou seja, eu não vou ter a condição de que o meu veículo fazia 12, 13, agora faz 6, faz 5, faz 7. Porque perde-se totalmente a eficiência do sistema. Mas ele vai funcionar. A sonda lambda ela vai adequar o sistema o mais próximo possível, deixar o melhor possível. Mas essa adulteração do combustível vai trazer esse tipo de comprometimento. O sistema não vai funcionar de acordo. Mas, tudo bem. Mas e se for o oposto? Se eu tiver abastecido com etanol, onde eu tenho 9 partes de ar para uma de combustível. Todo mundo sabe
e principalmente nesta época fria, onde a temperatura está mais baixa, os veículos flex abastecidos com etanol, para que ele inicie o funcionamento na fase fria pela manhã ou após um longo período parado, ele precisa que ocorra o funcionamento do sistema de partida frio. E se ocorrer de o meu veículo estar abastecido com etanol, e eu, com medo, por exemplo, do inverno, vou lá e coloco um pouquinho de gasolina, e ele sai, ele perde a relação estequiométrica de 9 para 1, o que vai acontecer? O percentual de etanol no tanque é muito maior do que a gasolina, logo esse combustível ele está mais gelado, logo esse motor não vai funcionar. Por quê? Porque ele perdeu a relação estequiométrica do AF. Se ele perdeu a relação estequiométrica do AF, ele não vai, a central de injeção, ela não vai entender que o veículo está abastecido com etanol, porém, ela não vai atuar, não vai fazer funcionar quem? O sistema de partida frio. Trocando em miúdos, se eu perco a relação estequiométrica do etanol por contaminação do combustível, meu veículo não vai pegar de manhã. O veículo não vai funcionar na fase fria, ocasionando uma série de transtornos. Então, embora o sistema ele tenha a capacidade de se auto-adaptar com relação ao combustível, porém, ele vai ter deficiência no funcionamento na partida frio. E essa auto-adaptação ela também vale aí, né, para desgaste de componentes do sistema. Entendido, pessoal, essa questão aí do AF? Entendido, professor. Interessante isso, né? É diferente. A Fueltech tem um sistema agora que eles permitem fazer o carro flex, e aí eles usam isso, eles usam um sensor na linha de combustível que faz a contagem de quantas partes de álcool tem para poder adaptar o parâmetro de injeção, sabe? Uhum. E aí eles estão implantando isso aí nas linhas mais atual da injeção para poder fazer o carro funcionar e aí adaptar o próprio mapa. Você faz querem copiar, no caso, a central de injeção flex original. Uhum. Vai adaptar o mapa conforme a quantidade de combustível. Isso. Por isso que eu comentei disso aí, sabe? Porque eu tinha visto alguma coisa disso. Uhum. Outra coisa importante também, bem interessante, né? É que a gente fala aí de partida a frio, né? Sistema de partida a frio. Eu citei para vocês aqui, ó, a atuação do sistema partida a frio mais líquido, né? Que é onde vai ocorrer a injeção do combustível. Mas, hoje nós temos alguns sistemas onde você não tem mais a gasolina para fazer parte do sistema de partida a frio, né? E sim, o próprio eletroinjetor tem uma resistência de aquecimento que ele aquece o eletroinjetor, aquecendo o próprio etanol para que ele funcione, né? Então são algumas estratégias diferentes, né? Cada dia está vindo coisas novas, né, para o sistema, e tudo isso aí vem aí justamente para melhorar, né? Por que eles estão tirando então a injeção do combustível líquido na partida frio, que é a gasolina? Por dois motivos. Primeiro, muitas vezes o combustível ele fica por um tempo muito longo ali no reservatório de partida frio e ele acaba que degradando, né, se contaminando. Então, quando ele injeta lá juntamente com o etanol, ele funciona, né, tem ainda a capacidade de fazer o motor funcionar, porém essa degradação do próprio combustível gera aí altos teores de emissão de poluentes, né? Então é uma forma de estar aí cuidando da questão de normas de emissões também. E também a outra forma de terem mudado isso aí, colocado a resistência lá para aquecer o próprio eletroinjetor, é justamente para dispensar, né, a adição de mais um combustível líquido no veículo, né, e também esse sistema que ele aquece o eletroinjetor, ele é mais eficaz, né, ele funciona melhor, né, ele segue muito aí a linha, né, dos motores diesel antigos, né, que tinha as velas aquecedoras, né. Hoje o próprio eletroinjetor ele é aquecido também. Mas é um sistema bem bacana. Tem alguns também que aquecem no tubo distribuidor,
Então depende muito aí do sistema que está sendo tratado, né? Então já falamos aí da autoadaptação de componentes envelhecidos, né? Os problemas aí relacionados aí com o próprio desgaste, e que quando você substitui, muitas vezes aí, dependendo do tipo do sensor, quando ocorre a substituição, né? Vou citar como exemplo para vocês aí o corpo de borboletas, né? Ele vai se autoadaptando aos desgastes, até mesmo aí alguns detritos de sujeira que vão se depositando ao longo da vida útil do sistema. Porém, quando você precisa substituir um corpo de borboleta, é necessário que seja feito alguns procedimentos, né? Um procedimento, e o mais importante, é você fazer a programação do corpo de borboleta. Por quê? Porque o corpo de borboleta ele tem parâmetros, né? Já falamos aí sobre os parâmetros, de máxima e de mínima. Com o passar do tempo, esses parâmetros vão se alterando, decorrentes do quê? Da autoadaptação e do desgaste do corpo de borboleta. Quando ocorre esse tipo de situação e você necessita proceder com uma troca de um corpo de borboleta, você precisa fazer a programação desse corpo de borboleta. Então é feito via scanner isso, né? Onde ele vai determinar para a central de injeção, né? A central vai entender que tem uma peça nova, porém ela não vai conseguir atuar na marcha lenta. Então, a partir do momento que eu faço o reconhecimento do corpo de borboleta, a central ela vai identificar novos parâmetros, né? Parâmetros que eu digo de batentes, né, de valores de tensão de máxima e de mínima desse corpo de borboleta. Por isso, né, a importância aí de alguns sensores ou alguns atuadores, quando ocorre aí a troca do componente, é preciso que seja utilizado aí o scanner para fazer justamente aí o casamento, vamos dizer assim, né, entre a peça nova e o sistema de injeção, para que a central de injeção ela consiga se comunicar e entender o que o sensor está falando, né? Então é um sistema bem interessante. Aí está falando aí sobre a parte aí do atuador de marcha lenta, que tem relação com o corpo de borboleta, né? Já falamos também. Controle da detonação do motor, né, pessoal? Nos motores ciclo Otto, a central confronta os sinais enviados pelo sensor de detonação com o valor limite pré-estabelecido. Assim que a detonação é detectada, a central reduz o avanço de ignição até desaparecer o fenômeno, né? Detonação são aqueles ruídos internos lá, resultantes da queima do combustível. Então, quando ocorre qualquer tipo de detonação no motor, a central atua justamente aí no avanço de ignição. Não sei se eu comentei com vocês quando a gente falou do sensor de detonação, mas se eu falei, eu vou repetir. Quando ocorre o envelhecimento do motor, desgaste do motor mesmo, voltado para a vida útil dele mesmo, né, que está chegando ao fim. Antigamente, os motores com ciclo Otto, quando você ia fazer uma análise, uma avaliação do motor, o que você fazia? Você pegava, acelerava o motor para ouvir os ruídos, né? Na época a gente falava assim, esse motor está rajando, né? Além de você observar lá a fumaça no escapamento, o consumo do óleo, você também ouvia aí os barulhos do motor, né? O motor está rajando, o motor está bom, tal, né? Hoje, pessoal, essa estratégia de você acelerar o motor, com exceção da fumaça do escapamento, não se aplica mais. Por quê? À medida que vai tendo desgaste lá de bronzina de biela, desgaste de mancal, de bronzina de mancal, né? Ou desgaste de cilindro, que o motor possa vir aí ter algum tipo de ruído, todos esses ruídos provenientes aí do desgaste são detectados pelo sensor de detonação. E o sensor de detonação ele faz o quê? Ele começa a atrasar o ponto de ignição. Tem muito ruído? Vai atrasando, vai atrasando, vai atrasando. E no momento que ele começa a atrasar o ponto de ignição, esses ruídos, né, o motor rajando lá, tanto barulho de biela quanto barulho de bronzina e mancal, eles vão sendo maquiados, né? Então você não consegue mais ouvir esse barulho. Mas existe uma estratégia, né? Duas situações que pode ser feito. No caso, aí, você está avaliando um motor aí, você pode desligar o sensor de detonação
a central vai perder a referência de detonação e vai funcionar a plena carga de acordo com o avanço de ignição pré-definido em sua memória. O ruído, o barulho de motor rajando e tal vão aparecer normal, aí você consegue ouvir. Outra situação, isso estamos falando de casos extremos. Outra situação é que, se houver aí um atraso muito grande no ponto de ignição, você consegue detectar aí pelo próprio scanner, conectando ele lá e pegando o parâmetro lá do avanço de ignição, ou, já num caso mais extremo ainda, ocorre o travamento da sonda lambda. Ou seja, a sonda lambda ela não consegue ler mais os valores lá resultantes da queima. Consequência disso, motor com ponto muito atrasado. Isso faz com que ocorra o travamento do sensor de oxigênio. Então são macetes, né, pessoal? São coisas aí que a gente vai aprendendo aí ao longo da vida aí com os BO que a gente vai pegando aí, né? Controle da ignição. É necessário que você faça o controle do avanço de ignição. Sabemos que o momento certo para que ocorra a centelha varia em função da carga a que está submetido o motor, mas a ignição deve acontecer antes do pistão atingir o PMS, para que a combustão completa ocorra no ponto máximo de sua compressão. Ou seja, né, pessoal, acho que isso eu já expliquei para vocês também, né? A gente fala ali que o avanço de ignição é 10 graus, 13 graus, dependendo do sistema. Isso significa, pessoal, que ocorre a centelha, pessoal, no momento que o pistão ainda está se deslocando do PMI para o PMS. Aproximadamente 10 graus, né? Por que é importante que ocorra esse controle de ignição antes, né, do PMS? Para que depois você tenha a expansão completa dos gases, né? Então é uma estratégia interessante. Quando acontece lá a detonação do motor, ele vai atrasando esse ponto de ignição. E quando vai atrasando o ponto de ignição, o motor vai perdendo potência, vai perdendo força. O circuito de ignição é de descarga indutiva do tipo estático, não possuindo distribuidor de alta tensão. Os módulos de potência podem estar situados dentro da central eletrônica ou fora dela, conforme o sistema de ignição. Então, antigamente nós tínhamos lá, né, distribuidores, hoje nós não temos mais, né? Então, o sistema passou a ser um sistema de descarga estática. Pessoal, essa estratégia de cut-off, ela é muito importante para que a gente entenda algumas situações que acontecem no decorrer do funcionamento do motor. Então, a estratégia de cut-off, pessoal, ela funciona mais ou menos assim, né? Então, o controle deve ser feito pela central. Quando a central reconhece a posição da borboleta como fechada, marcha lenta, através do sinal do sensor de posição da borboleta, e a rotação do motor já tenha superado cerca de 1.600 RPM, ela empobrece a mistura através da redução da quantidade de combustível, ou até mesmo o seu corte. O avanço de ignição se mantém fixo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, imagine você trafegando com o veículo e chega até uma serra, por exemplo, vai descer a serra. Você tira o pedal, solta o pé do acelerador, essa rotação do motor, por você estar descendo com a marcha engrenada, ela se eleva de 1.600 RPM, 1.700 RPM, 1.800, dependendo do tipo da velocidade que você se encontra. Nesse momento, a central de injeção ela intervém no tempo de injeção, no TI. Ela empobrece o máximo possível, em alguns casos, ela chega a interromper o funcionamento do eletroinjetor. O eletroinjetor não está pulsando, não está injetando combustível. Isso traz o que para nós aí? Economia de combustível, redução de emissões poluentes. É o chamado, pessoal, freio motor que a gente usa. Eu vou descer aqui uma descidona aqui e vou usar o freio motor do veículo. Na verdade, você está expondo o sistema de injeção a uma estratégia de cut-off. Então, cut-off é isso, você descer um declive com o pedal do acelerador solto e a rotação do motor exceder a 1.700 RPM, independente de velocidade. São os dois critérios, né? Pedal solto e rotação superior a 1.600 RPM. Ela entra em estratégia de cut-off cortando combustível. Simples assim. Ficou claro aí, pessoal? Cut-off?
É claro, sim. Quando que ela deixa de funcionar o cut-off, pessoal? Se você, por exemplo, estiver descendo, a rotação estiver superior a 1.600 RPM e o pedal do acelerador estiver solto, e você tocar no pedal do freio, porque a central de injeção ela tem um sinal do pedal do freio. Se você encostar o pé no pedal do freio, automaticamente ela recebe um sinal e ela interrompe a estratégia cut-off e automaticamente ela já assume o controle dos eletrodiretores de volta, equalizando eles até o funcionamento normal. Mesma coisa acontece se você pisar na embreagem. A embreagem também tem um interruptor de embreagem onde informa a central se o pedal de embreagem está solto ou não. São duas condições aí que acontecem também. O funcionamento, pessoal, em plena carga. Nesta condição, a central aumenta o tempo de injeção para obter potência máxima solicitada pelo motor. São os sensores de posição de borboleta e pressão absoluta que indicam a necessidade do aumento do tempo de injeção. Também chamado aí, pessoal, por estratégia de kickdown, né? Kickdown quando você acelera repentinamente o acelerador, a central de injeção ela entende que você está precisando de torque, ela vai monitorar ali então a posição da borboleta e vai monitorar também a quantidade de massa de ar admitida. Sendo assim, vai atuar diretamente no tempo de injeção, aumentando o tempo de injeção. E todas as informações durante esta plena carga, durante a estratégia de kickdown, todas as informações enviadas pela sonda lambda para a central de injeção, elas são ignoradas nesse momento, pois o sistema entendeu que você está precisando, está exigindo demanda de torque no motor. Correção barométrica. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Antigamente, vou dar um exemplo para vocês aí dos carros carburados aí, né? Antigamente o pessoal tinha aí a cultura de se fazer revisão aí, né? Para ir para a praia, por exemplo. Então, o cidadão levava o carro numa oficina, o mecânico lá fazia a regulagem do carburador, fazia a revisão lá, enfim, o que fosse necessário fazer. E aí o cidadão, naquela época, o pessoal ficava 15 dias na praia e ele ia para a praia. Aí quando ele estava descendo a serra, mais ou menos ali na metade da serra ali, do mar ali, o carro mudava o funcionamento e ele chegava lá na praia, lá, por exemplo, lá com o veículo lá sem marcha lenta. Aí o que o cara pensava? Não, foi combustível ruim, sujou o carburador, levava numa oficina lá na praia, o rapaz lá fazia a regulagem do carburador de volta, limpava o carburador, regulava o carburador e tal, ele ficava lá o tempo que ele achasse necessário e o veículo 100% funcionando bem. No momento que ele voltava para a cidade novamente, que ele passava ali mais ou menos a metade da serra, o que acontecia? Ele chegava em Curitiba ali com o veículo já com o motor acelerado. A rotação do motor ficava mais alta. Com isso, chegava até a cidade de destino e era necessário fazer uma nova regulagem do carburador, enfim, né? Mas o que era isso, pessoal? Era justamente a mudança de pressão atmosférica que nós temos entre Ponta Grossa, por exemplo, e o nível do mar. Então, tem aquelas pessoas que são mais sensíveis, que quando vão para a praia, estão descendo ali a Serra do Mar, sente ali um zunido no ouvido, uma pressão no ouvido e tal. Mesma coisa acontece com o carro, é a mudança de pressão atmosférica, que chamamos aí de correção barométrica. O que acontece, pessoal? O sensor MAP, ele é responsável por fazer justamente essa correção barométrica do veículo. Então, nós sabemos muito bem que ao nível do mar, a pressão do ar é muito maior do que nós temos aqui em Ponta Grossa, por exemplo. Então, quando a gente está viajando com o veículo hoje, descendo aí a Serra do Mar, onde ocorre essa mudança de pressão, o próprio sensor MAP faz essas correções, adequando o veículo. E para quem nunca percebeu, ou na próxima vez que descer a Serra do Mar, vai perceber agora. Quando você chega mais ou menos na metade da serra, o carro dá uma... Independente do carro, já fui com várias marcas dele, já desci para o litoral com várias marcas de carro. O carro dá uma engasgada, fica meio diferente, esquisito, e ali 2, 3 minutos depois o carro já fica perfeito de volta. E pasmem, pessoal,
os carros com injeção eletrônica, eles funcionam muito melhor no nível do mar, onde a pressão é maior. Quando eu trabalhei na Fiat e fazia os cursos, pegava o pessoal que vinham aí de Santa Catarina, que eram aí mais no nível do mar, e a diferença que os caras falavam de consumo de veículo, durante nossas trocas de informações, os veículos a nível do mar funcionam muito melhor, poluem menos e são mais eficientes e consomem menos combustível, né? E se você consome menos combustível, também polui menos, né? Então, são fatores, né, que o sistema de injeção, diante da sua autoadaptação aí, trouxe de melhoria também, né? Hoje você vai para a praia e não precisa parar o carro lá para arrumar. O carro está funcionando normal, né? Também o sistema de injeção também conta aí com um sistema que ele limita aí a rotação do motor, né, justamente para que não ocorra danos, né, pessoal? Então, novamente falando aí sobre os parâmetros, né? A própria central de injeção, ela tem seus parâmetros lá, que já são determinados, né? A rotação máxima do lado do veículo, por exemplo, né? Então, lá tem veículos que eles interrompem a rotação, né? Cortam a rotação, né? Cortam a bobina de ignição a 6.000 RPM. Então, depende muito aí de cada sistema, né? Que estamos abordando aí. Mas é justamente aí em função do que, pessoal? Em função da limitação de giro do veículo, para que não ocorra danos, né? Para veículos aí que utilizam aí o sistema chamado Drive-by-Wire, que é o sistema que não requer cabo, né? E ele é totalmente eletrônico, tem um pedal lá eletrônico, e a borboleta motorizada eletrônica também. Ele atua essa limitação da rotação do motor lá no próprio corpo de borboleta, né? Então são sistemas que vieram aí justamente para estar agregando, né, aí na vida útil do motor e logicamente no funcionamento do motor também. Pessoal, alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa vocês queiram comentar aí? Por hora tá tudo certo, senhor. Beleza, então. Funcionamento em acelerações, né? Então, nessa fase, a central aumenta adequadamente a quantidade de combustível exigida pelo motor, a fim de obter o torque máximo, em função dos sinais provenientes dos seguintes sensores, né? Potenciômetro da borboleta, sensor de pressão absoluta e sensor de rotação em PMS. Vejam que quando nós estamos em aceleração, o sinal do sensor de oxigênio, ele não é tão importante, certo? Porque nós estamos falando de demanda de torque. Então, quem vai se sobressair aí no tempo de injeção é justamente a posição da borboleta, a pressão do massa de ar admitida e o sensor de rotação. E é claro que a temperatura do motor também influencia, né? Até que o motor atinja a temperatura ideal de trabalho, que consiste lá em 86 a 94 graus, mais ou menos, né? Temos uma outra estratégia também voltada aí para o sistema de injeção eletrônica chamado de dashpot, né? Nesta fase, a central reconhece o sinal do potenciômetro da borboleta e atua diminuindo o tempo de abertura dos eletroinjetores. Diminuindo quem? O TI, o tempo de injeção. Quando o motor já está em baixas rotações, a central diminui a quantidade de ar e atenua a variação de torque fornecida, que é aquela aceleração que você acelera o veículo e quando está chegando no sinaleiro você tira o pé, né? Isso é a estratégia de dashpot, né? Onde a rotação não chega a entrar o cut-off, né? Então, entre a desaceleração e o cut-off, temos o dashpot. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Tranquilo por enquanto. Tudo bem. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje, então. E aí, na próxima aula, nós vamos falar aí sobre imobilizadores e vamos falar um pouquinho sobre Helicam também, né? E aí, certo que voltaremos aí muito em breve para finalizar aí essa parte aí de gerenciamento eletrônico
nas aulas práticas nossas aí, né? Beleza, pessoal? Beleza, tio. Bom final de semana para vocês aí, bom descanso aí. E Valeu, qualquer você dúvida, estou à disposição, né? Obrigado, Vocês têm o igualmente. meu WhatsApp, só me chamar lá e vamos conversando aí.